Hoje eu vou te mostrar as 3 coisas que você precisa fazer para usar o Monjaro do jeito certo. E não é complicado, mas precisa ser feito. Se você viu meu último vídeo, então você já entendeu o problema. O Monjaro, a tirzepatida, pode até te ajudar a emagrecer, mas se você não fizer o básico, ele pode acabar com o seu corpo. E agora eu vou te mostrar como evitar isso. Porque não é sobre parar de usar o Monjaro, é sobre usar do jeito certo. A primeira coisa que você precisa entender é: comer pouco não significa emagrecer da melhor forma. Na maioria das vezes, significa emagrecer da pior forma. Porque quando você usa Monjaro, a tirzepatida, o seu apetite diminui muito. E aí, o que a maioria das pessoas faz? Param de comer ou comem quase nada e acham que estão arrasando. Você precisa parar de achar que quanto menos você comer, melhor é, porque não é. Existe um mínimo de energia que o seu corpo precisa para sobreviver. Isso se chama metabolismo basal. Mesmo parado, seu corpo está trabalhando e isso custa energia. Tem gente usando Monjaro e comendo tão pouco que nem o metabolismo basal é atendido. E o corpo responde. Queda de cabelo, fadiga, fraqueza, porque sobreviver vem antes de emagrecer. A segunda coisa que você precisa fazer usando o Monjaro, a tirzepatida, é bater a sua meta de proteína todos os dias, mesmo sem fome, mesmo sem vontade. E eu sei, isso parece simples, mas é exatamente aqui que a maioria das pessoas erra. Porque muita gente acha que está comendo proteína o suficiente, mas não está. Seu corpo precisa de proteína porque é ela que protege seu músculo. Sem proteína suficiente, o seu corpo começa a usar o músculo como fonte de energia. E é aí que entra a flacidez. E a quantidade não é igual para todo mundo. Ela depende do seu peso. Mas de forma geral, a gente fala de mais ou menos 1,8 a 2 gramas de proteína por quilo corporal. Eu vou te dar um exemplo real. Eu peso 59 quilos. Se eu multiplico por 2, isso dá cerca de 118 gramas de proteína por dia. E agora vem o ponto que muita gente não entende. Não é 118 gramas de frango, é 118 gramas de proteína. Porque os alimentos têm proteína, mas não são 100% proteína. Por exemplo, 120 gramas de frango tem mais ou menos 30 a 32 gramas de proteína. Ou seja, para bater a meta do dia, não é só comer um pedacinho de frango no almoço e pronto. Não. Você precisa distribuir proteína ao longo do dia, distribuído em todas as refeições. E aí que entra o desafio com o Monjaro, porque você não tem fome. E se você não se organiza, você simplesmente não come o suficiente. E o seu corpo sente. Então, não é só comer menos, é comer com estratégia. Porque emagrecer perdendo músculo é fácil. Agora, emagrecer mantendo um corpo firme, com estrutura, com saúde, isso exige consciência. Meu cachorrinho. Vocês estão escutando no fundo do vídeo? É o ronco do meu cachorrinho, não reparem. E a terceira coisa que você deve fazer usando o Monjaro, você precisa estimular o seu corpo. E isso significa movimento. Estimular seus músculos. Exercício de força. Musculação é muito importante. Pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Isso é inegociável. Quanto mais massa muscular você constrói, mais eficiente seu corpo se torna para queimar gordura. E quando você respeita isso, tudo muda. Você continua emagrecendo, mas com estrutura, com firmeza, com um corpo que você olha no espelho e gosta. Porque no final, não é só sobre perder peso, é sobre se reconhecer de novo. E se você
está nesse processo usando o Monjaro ou pensando em usar, faz isso do jeito certo, porque o resultado vem, mas a forma como você chega nele é o que realmente importa. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Você está usando o Monjaro ou ainda está pensando em usar? E se você conhece alguém que está passando por isso, envie esse vídeo, porque muita gente está cometendo esse erro sem perceber. Se você quiser um acompanhamento de perto, emagrecer de forma saudável e sustentável, eu posso te ajudar. Aqui na descrição desse vídeo está o link do meu Instagram. Me chama lá. E lembre-se, quando a vida muda, você pode se reconstruir. Te vejo no próximo vídeo.